Marcelo Freixo, meu amigo, muito obrigado por, nesse dia que tá uma confusão, uma loucura, você tá com a cabeça a mil aí, receber a gente para gravar a entrevista do Avesso. Não, prazer. É bom lembrar que a gente tinha marcado essa entrevista já há algum tempo e hoje a gente amanheceu com a prisão do governador do Rio de Janeiro. Prisão de político no Rio de Janeiro não é novidade, mas o governador ser preso também não é uma notícia muito tranquila, né? E aí a vida virou do lado avesso, mas... Imagina. Não, é uma notícia que não é tranquila, mas ao mesmo tempo no Rio de Janeiro parece que é uma coisa usual, né? Os 4 últimos foram presos. Estava lendo uma notícia que eu imagino que seja verdade, né? Os presidentes da Assembleia Legislativa desde 95 até 2017, parece que todos foram presos. Aqui foram 10 deputados de 70 também foram presos. Que estão presos. Que estão presos. Líder do governo, os 2 últimos presidentes da Assembleia Legislativa... Os 2 últimos governadores estão presos, mas é isso, assim, é o resultado de uma... E se você pegar as acusações, formação de quadrilha, crime organizado, lavagem de dinheiro. É isso que virou o governo do MDB no Rio de Janeiro, né? O maior crime organizado que a gente já teve aqui em 12 anos no poder, o que acabaram com o Rio de Janeiro, né? Só que isso, Maurício, tem uma questão direta na ponta, né? Nós do PSOL agimos muito contra esse governo. Eu fui eleito deputado no mesmo momento que o Cabral foi eleito governador, mesmo ano, mesma eleição. A primeira denúncia que eu fiz contra o Cabral foi em 2009. Em 2010, eu denunciei no Ministério Público as relações do Cabral com a FETransport e a primeira-dama. A mesma denúncia que levou ele à prisão em 2016. O procurador do Ministério Público, na época que eu fiz a denúncia, que arquivou, está preso também. Então... Esse tipo de crime organizado, enraizado via política nas instituições, levou o Rio de Janeiro a uma situação catastrófica, né? Porque isso tem um ponto, assim, isso chega no transporte público, na saúde pública. Nós fizemos 2 pedidos de impeachment ao Pezão no ano passado, nenhum dos 2 foi a voto. Um deles é que ele não cumpriu o mínimo constitucional da saúde de 12%. É isso, assim, essa roubalheira não é uma questão privada, não é uma questão de conduta, é uma questão de política pública. Né? Então ele não cumpriu o mínimo constitucional na saúde. As pessoas morrem nos hospitais do Rio de Janeiro. É isso que as pessoas têm que entender. O debate contra a corrupção ele não é um debate comportamental. Ele é um debate de poder, de relações de poder. Ele é estrutural, ele é muito importante. Então, pois é, e como é que essa atuação tua aqui, você está há 12 anos na Alerj e agora foi recém-eleito deputado federal, mas ao mesmo tempo foi candidato a prefeito nas últimas eleições, mobilizou toda uma esperança de uma política diferente também, de uma construção diferente. Qual é o papel, por exemplo, estratégico teu, que você pensou para o processo... Tá caindo tudo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está derrubando tudo. Sai do baile. Você voltar na pergunta... Vamos voltar na pergunta. São as milícias desmoronando. Não, então, exatamente sobre isso. Você está há 12 anos aqui na Alerj, como deputado estadual, agora foi recém-eleito deputado federal. Ao mesmo tempo tem uma política muito de construção na cidade, você foi candidato a prefeito 2 vezes, mobilizou a juventude, uma esperança de que tivesse uma política diferente. Como é possível construir uma política diferente com esse crime tão institucionalizado como é no governo, mas também a prefeitura que a gente sabe como é que é, o Congresso nem precisa dizer. Eu acho que é o fazer política, né? Como é que você vai fazer a política, assim, gerar um encantamento. Não me agrada muito, vou falar o que vai gerar uma polêmica na esquerda, mas enfim, não me agrada muito a ideia de resistência. Eu particularmente, eu entendo, mas eu não gosto. Porque a resistência, para mim, é um projeto muito acanhado. Para mim, resistência é uma coisa que te deixa muito... A resistência não é sonho, né? Resistência é meio pesadelo, né? Resistência você não trabalha com conquista, você trabalha com não perder. E eu acho que a gente tem que ir para a conquista, eu acho que a gente tem que avançar. Eu acho que a gente tem que fazer diferente. Então eu acho que a ética e a estética tem que andar muito juntas, né? A estética da esquerda precisa ser revista também. A forma de fazer política, a forma de dialogar,
o quanto a gente dialoga e de que maneira a gente vai dialogar com os movimentos sociais. Não tem que se apropriar dos movimentos sociais, mas tem que ao mesmo tempo ter uma relação conjunta de luta, de organização da sociedade, de conquista, a linguagem feita. A esquerda perdeu muito, ficou muito chata também, né? Ficou muito colonizadora nas periferias. Eu fiquei muito feliz que agora no meu mapa eleitoral, isso não falei para ninguém ainda, eu tive 342 mil votos para deputado federal, dos quais 221 na cidade do Rio de Janeiro. E na cidade do Rio de Janeiro eu tive 48% dos votos nas áreas, na zona norte da cidade, mais 30% na zona oeste. Ou seja, o grosso da minha votação vem das áreas periféricas e populares. Então, isso é muito importante dizer. Ou seja, este trabalho que a gente faz de direitos humanos, de segurança pública, de ética na política, chegou nos setores populares, né? Teve um entendimento nos setores populares. Isso é trabalho de base. O trabalho de base é o que a esquerda não pode nunca abrir mão. Não pode nunca perder. E fazer trabalho de base não é fazer um trabalho catequizador, colonizador. Não é levar verdades absolutas, que a esquerda gosta muito disso. Eu acho que é aprender a ouvir também. Como é que as formas de vida se reinventaram num momento de crise tão profunda. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que 2018 pediu a conta, né, como a gente faz no bar, né? Pede a conta. 2018 pediu a conta de 2013. Eu acho que toda a crise identitária, toda a crise de fazer política, forma de fazer política que existia em 2013, a conta foi pedida em 2018. Se você entender a vitória da extrema-direita brasileira, as vitórias, né, porque não foi uma só, não foi só o Bolsonaro, né, acho que você tem aí uma variedade, as vitórias dessa extrema-direita violenta, né, ela é uma vitória antissistêmica. Por mais que o Bolsonaro não tenha nada de antissistêmico, mas é uma vitória antissistêmica. O antipetismo está dentro do antissistêmico. Se você olhar a votação da Marina, né? O PSDB do Rio de Janeiro não elegeu nenhum deputado federal. Então tem uma derrota sistêmica. Esta crise sistêmica já estava apontada em 2013. E a esquerda não soube responder isso. Ou pelo menos grande parte da esquerda não soube responder isso. Aquela pauta não era uma pauta reacionária em 2013, pelo menos é a minha opinião. E nesse ponto eu tenho muita divergência com o PT, que considerou aquela pauta uma pauta conservadora. Não era. Se você pegar as pautas de 2013, elas eram pautas progressistas que apontavam a necessidade de uma outra forma de fazer política e de uma outra democracia. 2018 pediu essa conta e a gente vai pagar cara a conta. A conta vem com juros, de 2013. Então a gente precisa reafirmar nesse momento que é preciso fazer outra forma de política. Outra forma de diálogo, outra forma de programa, outra forma de representatividade. Eu acho que isso a gente vem tentando no Rio de Janeiro e vem conseguindo. O pessoal do Rio de Janeiro sai vitorioso numa eleição muito difícil, vem daqui os principais representantes da extrema-direita brasileira, mas a gente consegue sobreviver. A gente faz 5 deputados estaduais, a gente elege 3 mulheres negras oriundas aí da violência sofrida pela Marielle, a gente faz uma bancada de 4 deputados federais, né, do Rio de Janeiro, e a gente sai com uma vitória grande aqui. Pois ainda nessa situação dos erros que a esquerda está cometendo e essa ideia da esquerda ficar acampada numa posição estética, é uma coisa que a gente vê fazendo educação popular nas periferias, como que falta o diálogo total. E você falou do tema da corrupção, é um dos que eu vejo que a esquerda muitas vezes não consegue dialogar com a corrupção como o povo enxerga muitas vezes. Entende como uma coisa moralista, udenista. Pois porque não é isso. A gente está vendo agora, hoje, no Rio de Janeiro, um governador preso. Mas a denúncia que nós fizemos contra ele, pedindo impeachment, é que ele não investiu 12% na saúde. Né? Ou seja, as pessoas quando morrem nas filas, e as pessoas sabem disso, quem mora na zona oeste do Rio de Janeiro leva 3 horas para chegar no centro da cidade. 3 horas para chegar no centro, isso é uma viagem, em péssimas condições. Então quando você vê um governo corrupto, a pessoa sente a maior indignação, né, possível no fígado. Né? Você não sente isso na sua racionalidade, você sente no seu fígado. Então, não dá para você vir com um discurso dizendo que a corrupção é uma coisa menor. Não é menor. Agora, é claro, ela está associada a uma relação de poder toda e que você tem que... É, no fim, uma política que ajuda a desvendar os mecanismos do poder e a forma de acumulação das elites e tal. Mas tem outros 2 temas que eu acho que são temas que também são bem frágeis no discurso da esquerda e na organização da esquerda. Um que você fala sempre, que faz parte da sua história, da sua trajetória, que é o tema da segurança pública. E o outro é como lidar com a religiosidade, especialmente com os neopentecostais, com os evangélicos. Isso na periferia está muito disseminado. E pelo menos eu tenho a ideia de que isso também tem a ver com uma ausência de outros discursos nesses espaços onde foram se construindo, se multiplicando as igrejas, onde foi se construindo um discurso contra a violência, alguma coisa nesse sentido. Como é que você vê a coisa
na tua trajetória, entrou o tema da segurança pública, que você foi acumulando, o debate de direitos humanos, e como é que você está vendo essa coisa também da religiosidade, dos neopentecostais e essa disseminação de um discurso conservador? Isso para mim são os dois temas centrais na reformulação das nossas lutas democráticas hoje. Se você parar para pensar, 2013, uma das coisas que levou a esquerda, eu estou insistindo um pouco nisso porque eu sei que tem acordo com vocês, inclusive. Em 2013, por exemplo, você tem o início dessa coisa identitária da camisa do Brasil, verde e amarelo, pedindo... Isso é visto rapidamente de uma forma muito reacionária por nós. Mas você parar para pensar, ali tinha uma crise de representatividade que tinha a ver com os partidos políticos e a ideia de algo nacional era a busca também de um pertencimento. Isso não deveria ser necessariamente reacionário. Claro que foi hegemonicamente conservador essa utilização das cores verde e amarelo. Mas há uma busca de pertencimento que os partidos de alguma maneira não respondiam, que as lutas políticas de alguma maneira não respondiam. Então era mais fácil se identificar com as cores verde e amarelo do que com as cores partidárias. É claro que isso foi apropriado com muita inteligência e rapidez por um setor ultraconservador. Mas o sentimento popular do verde e amarelo tinha a ver com a busca de uma acolhida, de um lugar para se sentir bem, para exigir direitos. E isso a gente demorou muito a entender, né? Isso foi, ao longo dos últimos anos, acrescido de uma insegurança muito grande e uma direita que soube usar um instrumento do medo como um fator de construção de hegemonia, como um fator de debate político. O medo se tornou um elemento decisivo na construção de um debate sobre segurança pública. E a esquerda adorou debater educação, que eu acho que tem que debater, beleza. Eu sou educador, trabalhei para vestibular comunitário minha vida inteira, e eu acho que a minha formação estética da política tem muito a ver com o que vocês hoje estão vendo lá no Emancipa. É isso, a gente aprende, né? A educação do Paulo Freire, você educa na troca, né? Educa aprendendo e lendo a realidade daquelas pessoas que todo mundo carrega um saber. A esquerda, às vezes, precisa ouvir outros saberes, né? Não só os que ela imagina que tem. Mas nós discutimos educação, nós discutimos saúde, nós discutimos transporte, nós discutimos direito à terra, e nós não discutimos segurança pública. Foram pouquíssimos setores da esquerda que entenderam que o debate da segurança é fundamental. Nós vivemos num mundo urbano. O mundo urbano, as cidades surgem muradas para se proteger do medo que vinha de fora. Esse medo se tornou um instrumento decisivo dentro das cidades nas relações de poder. E esse medo legitimou uma violência do Estado sobre territórios, sobre populações que eram populações excluídas. O debate da inclusão, ele foi substituído pelo debate do medo. O Estado de assistência, que daria conta de uma necessária política de inclusão sobre esses que sobraram, foi substituído por um Estado penal calcado no medo e na exclusão. Não só nós nos tornamos um país ainda mais desigual, e o relatório agora da Oxfam mostra o quanto o Brasil se tornou mais desigual nos últimos anos, como esta desigualdade ela foi mais suportada a partir da criminalização desses setores excluídos, dos seus lugares, das suas favelas e periferias e do seu povo, né? O povo negro absolutamente vitimado por um processo educacional excludente, por um processo de saúde que não cobre e não atende e não previne. Mas isso foi tomado por uma lógica de medo, por um processo de criminalização da pobreza, e que no discurso da segurança, que a extrema-direita teve mais competência do que os setores democráticos, sobre o medo eles criaram uma hegemonia da barbárie. Ou seja, o Estado pode matar, o Estado pode prender, o Estado pode violar direitos, porque o medo legitima isso. Nós não entendemos o quanto tem de democracia o debate da segurança pública. Não é possível discutir outros direitos se você não se sente minimamente seguro, se você não elimina basicamente a relação com o medo. Porque o medo vai buscando legitimidade de ações, né? E aí a lei passou a não ser o parâmetro de resolução de problemas. Passou a ser o medo. Passou a ser a ideia da segurança. O que te faz se sentir mais seguro, né? Isso não é necessariamente o cumprimento da lei. E quem te provoca medo? E aí tem relações de classe. Quem te provoca medo tem relações de classe, não tem relações com a desigualdade social. Então a política de inclusão, a política de bem-estar, a política de um Estado de assistência é substituído por um Estado da barbárie, por um Estado violento que está legitimado a agir assim diante de determinados povos. Então os sobrantes de um capitalismo improdutivo, eles deixaram de ser vítimas de um capitalismo improdutivo para serem ameaças de uma sociedade que busca segurança antes de qualquer outro direito. Isso é decisivo para a gente entender a democracia hoje, para a gente lutar por democracia hoje.
A direita entendeu isso mais rápido que a gente. Então, ainda sobre essa questão, você tem dito, a gente tem conversado bastante, você tem dito o seguinte, que não se faz política sem afeto, e o medo é um afeto, é uma forma de fazer política potente, que está sendo muito mobilizada pela direita. E é muito potente, o medo é muito potente. Muito forte como um afeto que faz a política. E aí eu queria te perguntar uma coisa, como é que você faz essa política? Porque, no fim das contas, trabalhar com direitos humanos no Rio de Janeiro, eu entendo que deve ser algo que o medo está sempre presente. Você negociou em presídio no Rio de Janeiro, inclusive educação popular dentro das prisões, eu acho que isso era parte também da tua construção. Você liderou a CPI das armas, você liderou a CPI das milícias, você viveu situações... Teve uma outra CPI dos autos resistência, das mortes promovidas também. Você viveu uma série de situações e de pressões que evidentemente que esse afeto está presente na tua vida também. Claro. Como você lida com ele? Porque você é conhecido como ser muito corajoso, como sendo um deputado, um parlamentar, um político, um militante dos direitos humanos muito corajoso. Mas como você lida no dia a dia com medo? Como é que é viver isso permanentemente, ainda mais depois da execução da Marielle? Essa pergunta é boa porque me remete a um momento muito singular. Assim. A gente fez a CPI das milícias no terceiro dia desse mandato aqui, né? Há 12 anos. A gente foi o primeiro projeto da gente, há 12 anos, quando a gente se tornou deputado, vários milicianos foram eleitos deputados, que eu olhei para aqueles deputados eleitos, eu tinha sido o único deputado pessoal eleito, não tinha nem bancada, eu tinha sido o deputado menos votado do Rio de Janeiro. Olha que situação, né? Assim, ou eu saía correndo, né, Forrest Gump, ia correr o resto da minha vida, ou eu enfrentava aquilo, né? E aí a gente reuniu aqui o mandato, e é bom dizer que tudo que eu fiz foi em equipe, eu tenho uma equipe extraordinária. Se o mandato hoje ele é reconhecido em vários lugares do mundo é porque a equipe trabalhou bem, assim, eu não fiz nada sozinho, e estou chegando ao final de um ciclo com uma equipe que me acompanhou desde o início. E a gente reuniu a equipe na época e falou o seguinte, qual é a resposta que a gente vai dar? E foi uma decisão coletiva, vamos entrar com um pedido de CPI para investigar as milícias no lugar onde as milícias deram maior avanço, né, elegeram deputados. Eu lembro que a reação da casa foi um misto de espanto e de risadas. Imagina eu, né, deputado que ninguém conhecia, apresentar a CPI das milícias. Um ano depois, a gente aprova essa CPI porque os milicianos torturaram um grupo de jornalistas e a imprensa inteira cobra que a CPI entrasse, e aquilo muda a minha vida, muda o Rio de Janeiro, muda a história do parlamento, muda tudo. Mas foi preciso uma atitude, foi preciso uma ação, né? E isso eu acho que é importante, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter ação, a gente tem que tomar decisão, a vida é feita de decisão. Nas relações com os nossos filhos, na relação com as nossas companheiras, com os nossos amigos, né, com os nossos companheiros, a vida é feita de decisão, a vida é feita de escolha. Então a gente não pode perder, a grande coragem para mim é a coragem da escolha. Tem que ter escolha. A esquerda não pode agir por inércia. A esquerda não pode ser reativa. A esquerda não pode esperar as coisas para ter, ela tem que fazer, tem que ter iniciativa. Aí mora um elemento da coragem e da sabedoria. E aí, enfim, de lá para cá foi um processo que não tem mais volta, né? E eu lembro perfeitamente da conversa, a primeira vez que esse assunto surgiu, já faz tempo, um grande amigo falou o seguinte, você não tem medo? Numa entrevista. E ninguém tinha me perguntado isso objetivamente, né? Estou sempre, é corajoso, eu ficava ouvindo aquele negócio, mas aí essa pessoa me pergunta assim, você não tem medo? E na hora, assim, ter elaborado, né? Eu falei, claro que eu tenho. Né? E só pode ter coragem quem tem medo. A coragem tem que ser um instrumento de enfrentamento do medo. Quem tem coragem sem medo é apenas um idiota. É apenas um valente. O valente é diferente do corajoso. O valente é aquele cara que tem coragem sem medo. É um idiota, é um bobalhão, é um paspalho, né? A coragem, quando ela é resposta ao medo, ela significa não paralisia. Ela significa uma atitude. Então é preciso ter coragem como instrumento para lidar com o medo. Mas o medo tem que existir. Porque o medo também nos humaniza. O medo também não nos faz heróis. Porque a gente não precisa de heróis, como dizia o Brecht. Porque a gente precisa de atitudes. E essas atitudes precisam ser cada vez mais coletivas. Precisam ser cada vez mais participativas, né? Eu acho que aí tem um elemento importante. Assim, a gente convive com medo grande. Eu tenho um sacrifício de vida pessoal depois dessas escolhas muito grande, assim, escolta, ameaças, né? Quando eu achei que as coisas estavam melhorando na minha vida, 10 anos andando com escola, 10 anos andando com carro blindado, 10 anos tendo uma série de cerceamentos na vida, isso não é privilégio. Pelo contrário, isso é um peso muito grande. Quando eu achei que as coisas iam melhorar um pouco para mim, né, enfim, eu ia conseguir retomar minimamente alguma vida mais tranquila, com filhos, com companheira,
veio a morte da Marielle. Né? A Marielle construiu tudo comigo aqui. Foi 10 anos aqui da equipe, coordenou a Comissão de Direitos Humanos. Quando eu conheci a Marielle, ela trabalhava num pré-vestibular comunitário. Eu trabalhava na recepção de um pré-vestibular comunitário, fazendo a minha campanha de 2006. Né? Então ela veio fazer a campanha e eu fui escolher 2 pessoas da Maré para compor a minha primeira equipe, primeira versão da minha equipe. Veio ela e a Renatinha, que acabou de ser eleita. Foram as 2 pessoas que a Maré escolheu para compor o meu mandato. Né? Como é que a história é? E eu lembro que elas vieram muito novas ainda, e eu vi a Marielle mudar, né? Eu vi a Marielle mudar o cabelo, eu vi a Marielle mudar a voz, eu vi a Marielle mudar as cores da sua roupa, eu vi a Marielle mudar a sua leitura, eu vi a Marielle terminar a graduação, fazer o mestrado, eu vi a Marielle casar, eu vi a Marielle fazer as suas opções, eu fui acompanhando aquela mudança daquela menina tão extraordinária, e muito de perto, né? A morte covarde da Marielle, inesperada da Marielle, que a Marielle não tinha nenhuma ameaça sobre ela, se tivesse, evidentemente, nós agiríamos com alguma ação preventiva, foi muito inesperado para a Mari. A Mari morreu sem ter a menor ideia de que ela corria algum risco. Né? Isso foi um golpe muito duro na gente. Em mim, particularmente, um golpe muito duro. Um golpe que eu não vou conseguir me recuperar, talvez nunca. Né? E aquilo, não só pela minha relação com a Mari, né? Imagina, ela fica 10 anos aqui, coordena a Comissão de Direitos Humanos, a gente toma todas as decisões juntos. Ela senta onde você está, eu estava na mesa, e ela fala, olha, eu vou te deixar. Exatamente aqui, estavam só nós 2 aqui. E aí eu já estava desconfiando que ela queria ser candidata a vereadora na época, 2016, início de 2016. E aí eu falei, que vai me deixar o quê? Você não vai me deixar nunca, você não consegue ver sem mim, aquelas brincadeiras que a gente tinha. E ela ria, tinha uma risada muito impactante. E ela falou o seguinte, eu acho que vou aceitar ser candidata a vereadora, mas queria saber o que você acha. Porque eu tô com medo, tô com medo. Né? A Mari tinha muito medo de uma série de coisas. E aí eu lembro perfeitamente disso. Assim. Eu falei, chegou a hora de você voar sozinha, você está mais do que preparado. Claro que você tem que ir. Né? Claro que você tem que ir. Vai e faz seu voo, porque está mais do que na hora. Você tinha que aprender que você já aprendeu e está na hora de você criar outras coisas. Né? E aí ela foi fazer a candidatura dela, 48 mil votos, eleita, uma das mulheres mais votadas do Rio de Janeiro. Teve 1 ano e 3 meses de mandato até que essa covardia viesse. E aí todo aquele processo que eu tinha vivido de tentativa de sair dessa esfera das ameaças, né, já estava buscando uma vida mais normalizada, retrocedeu tudo com a morte da Marielle, porque a gente não sabe até hoje quem matou, por que matou. Por isso que resolver o crime da Marielle é tão importante. E eu insisto muito nisso, a Marielle não era mais importante que ninguém no Rio de Janeiro. Não é porque ela era minha amiga. Maurício, você tem ideia, eu tive meu irmão assassinado. Meu irmão foi assassinado em 2006, eu nunca falo disso. Eu tive um irmão brutalmente assassinado, deixou 2 filhas. Eu nunca fiz do caso do meu irmão uma bandeira particular. Meu irmão de pai e mãe, criado comigo, meu grande amigo, ele foi brutalmente assassinado. Os assassinos do meu irmão até hoje não foram presos, não foram descobertos. Eu nunca pedi prioridade nessa investigação. Porque eu não vou fazer da minha função de deputado um instrumento de privilégio, nunca fiz isso na minha vida. Nem para um caso como esse. Nem com o assassinato do meu irmão. Mas quando eu digo que o crime da Marielle é um crime que tem que ser resolvido prioritariamente, porque esse é um crime contra a democracia. Foi um grupo político que matou a Marielle. E matou por uma razão política. Se nós não soubermos que grupo político no Rio de Janeiro, no século XXI, é capaz de matar por um objetivo político, a gente não vai saber algo que é decisivo para a democracia, né? Que é a possibilidade de oposição, que é a possibilidade de divergência. Porque se não descobrirmos quem matou e por que matou, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um jornalista, pode ser um novo militante, que a partir do momento que contraria o interesse desse grupo político, venha a morrer, venha a ser assassinado. Então desvendar esse crime da Marielle e saber o porquê dessa morte é fundamental para a democracia brasileira. E para você, você faz essa associação direta entre o teu irmão e a Marielle? Não, foram situações, no que diz respeito à dor e à perda, sim, né? Não é brincadeira você passar por isso, né? Enfim, a dor de enterrar o meu irmão foi a pior coisa que eu senti na minha vida. Meu irmão foi brutalmente, covardemente assassinado, né? E foi muito duro, assim. Fui eu que dei a notícia para meus pais que ele tinha sido
assassinado, né? Meu irmão foi assassinado com 34 anos, 2 filhos pequenos, né? E foi no momento da campanha, foi no meio da campanha de 2006. A gente não se recupera. Meu pai, eu perdi meu pai esse ano, né? Meu pai morreu 10 dias antes da Marielle. A Marielle foi no enterro do meu pai. A Marielle estava do meu lado no enterro do meu pai, 10 dias antes da morte dela. Meu pai morreu no final de fevereiro, a Marielle foi morta dia 14 de março. Então, lidar com essas perdas é lidar também com os nossos limites, né? Mas eu acho que tem um processo que é o processo de humanização, né? Eu acho que a minha casa, a minha relação com a minha companheira, a minha relação com os meus filhos, é sempre um lugar onde eu acho que é lugar para eu perder o protagonismo, né? Para eu ser absolutamente mais um, né? Para eu funcionar com outra rota, que é a rota do cuidado, que é a rota deles. Por isso que eu falo que o afeto, e eu sou muito movido por afeto com a minha equipe, com os meus filhos, né, com os filhos da minha companheira, com ela. Eu acho que essa relação de afeto ela é decisiva para não tirar da gente a nossa capacidade de humanização. E a humanização passa pela relação do medo, passa pela relação dos instintos, passa pela decisão de que coragem, e passa pela decisão de que sonhos guiam a gente, né? Porque só sonha, isso é movido por sonho quem não perde seus laços humanos, né? E é o afeto que faz isso. E qual foi... Ainda mais em tempos de ódio, né? Sim. Em tempos de ódio na política, o afeto, o amor, que é tão brega às vezes falar de amor, né? Mas fazer política com amor é fundamentalmente fazer política para outros, né? E com outros. E isso é decisivo hoje em dia. O impacto evidentemente a morte da Marielle te impactou, mas eu queria te perguntar o seguinte: o que da tua relação com a Marielle ficou como marca, assim, principal? O que é o mais forte para você da relação com ela? O que tem dela em você? Tudo. Vai ser bom eu sair da Assembleia Legislativa também, depois de 12 anos, porque aqui tudo lembra muito ela, né? A minha mesa essa aqui, a gente está na minha sala, aqui é a sala coletiva, né? E quando a Marielle entrava na minha sala, eu sabia que ela estava, mesmo com essa porta fechada, porque é um escândalo, né? Falava alto, gritava, ria. Assim, às vezes eu estava dando uma entrevista aqui, eu tinha que parar a entrevista porque estava um barulho enorme, ele é a Marielle que chegou, né? Então não tinha quem segurasse aquela figura por essa marca, né? Eu tinha uma relação de muito carinho pessoal, então a gente conversava muito, né? A gente conversava muito sobre a vida da gente. Eu nunca tive com a Marielle uma relação exclusivamente política. Toda a formação política dela é aqui dentro, mas a gente sempre escapou disso. Então eu conversava com a Marielle sobre as relações da Marielle, sobre a Marielle mãe, eu pai, dos meus relacionamentos, né? Ela tem um episódio recente agora, que era... Eu estava solteiro um período, e aí fui tomar um café com ela, e aí a gente conversava, e ela, dessa história boa, e ela no café, só nós dois no café, e ela brinca comigo e fala assim: você tem que namorar uma mulher tipo Antônia Pellegrino. Aí eu falei assim: mas por quê? A Antônia falou alguma coisa? Isso me interessa, né? Eu estava solteiro, e ela falou assim: deixa de ser ridículo, ela nunca vai dar bola pra você, ela só tá falando tipo. Porque você precisa de alguém que, né, enfim, havia esse cuidado, né? E isso ela falou pra mim em janeiro, e aí veio o carnaval. No carnaval eu encontrei a Antônia e a gente começou a namorar. E quando eu encontrei a Antônia no meio de um bloco de carnaval, eu lembrei na mesma hora da Marielle, né? Eu falei: tem que arrumar uma hora, tipo, eu encontro a Antônia, e veio a Marielle na minha cabeça. E aí eu ligo pra Marielle no dia seguinte, né? E ela falou: que bloco você tá? Vamos lá, aquelas conversas de carnaval do Rio de Janeiro. Eu falei: estava bem acompanhado num bloco. Aí ela começou a gargalhar no telefone, ela falou: você não tem jeito, né? Eu falei: não, mas eu fiquei com uma mulher tipo Antônia Pellegrino. Ela começou a rir, ela falou: quem? Né? E eu falei: a própria. E aí foi uma risadaria generalizada, ela dizendo: essa eu sou madrinha do caso. Então tinha uma relação de um lugar de cuidado, de afeto, de carinho, né? Então assim, eu sabia dos limites da Marielle nas suas relações, a relação com a família. Isso é que me faz mais falta. Isso é que eu sinto muito mais falta dessa Marielle companheira, amiga, do que da Marielle parlamentar, que eu tinha, mas como muita gente tinha. Agora, dessa figura amiga, cuidadosa, que me ligava, falou assim: você tá bem? Não tinha um momento, a gente nunca ficava 3 dias sem se falar, né? E sempre nas ligações, por mais que a gente tivesse uma pauta gigantesca, sempre um perguntava do outro: como é que você tá? Isso é fazer política com amor. Isso é fazer política com afeto. Isso é saber que tem ali uma pessoa que a gente tem que cuidar e ser cuidado, né? Isso a Mari faz uma falta
brutal na minha vida. Isso é muito difícil, porque isso você não consegue desenvolver com todo mundo, né? E a falta maior que eu sinto dela é essa. É da pessoa incrível que ela era. Há muito tempo você é uma figura nacional, uma expressão nacional. Oi? Temos que encerrar. Tem que encerrar? Então eu vou pular essa pergunta? Pula. Eu queria falar do pessoal com você também. Mas então se vou. Tivesse, acho que se tem. São 10:03 já. Mais 5 minutos. Não dá pra atrasar o plenário. Mas hoje não pode atrasar o plenário. 5 minutos. Mais 5 minutos? Então tá. Então eu vou condensar nas perguntas do final e vou deixar essa do pessoal pra lá. Beleza. Marcelo, nós estamos chegando no final da entrevista e, em geral, as entrevistas do Avesso começam pelo começo. Então eu te pergunto sobre a sua infância. Hoje a gente fez ao avesso, eu vou te perguntar mais pro final. Sem problema. O que tem no Marcelo Freixo de hoje, que é essa figura nacional, que é uma liderança que vai para o Congresso, que já é uma figura nacional há muito tempo, mas que ao mesmo tempo vai ter uma responsabilidade de pautas nacionais agora muito mais intensa. O próprio pessoal faz parte disso. Mas o que tem do Marcelo Freixo da infância nessa figura que você é hoje? Não, tem muito, né? Eu tô com 51 anos e a minha infância foi numa periferia, né, muito violenta. Pouca gente sabe disso também, né? Eu fui criado num bairro chamado Fonseca, em Niterói, que é um município vizinho aqui do Rio de Janeiro, e que é hoje um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, com o maior número de tiros, porque o Rio de Janeiro é tão enlouquecido que ele tem aplicativos que vê o número de tiros em cada região, por dia, onde tem tiros. Isso é o Rio de Janeiro, sensacional. Mas enfim, qual é a cidade do mundo que você... no Rio de Janeiro você sabe onde é que tem lei seca, onde é que tem tiro. Né? São aplicativos que você pode utilizar. Enfim, eu sou oriundo, eu vivi até os 40 anos de idade na periferia. É bom dizer isso. Até os 40 anos de idade eu vivi na periferia, eu vivi no mesmo lugar ali. Eu nasci no Morro do Cruzeiro, em São Gonçalo. Eu tenho pai e mãe muito humildes, né, funcionários públicos da área de educação. E aí depois eu vim para Fonseca, onde eu fiquei a vida inteira. Nasci em São Gonçalo e vim para Niterói. Até os 40 anos, depois eu vim para o Rio de Janeiro, enfim, por conta de toda a pauta de luta. Mas muito do que eu aprendi ali, né, infância de rua, né, infância com muita pouca coisa material, mas com muita gente e com muita superação, né. Meu pai, que eu perdi esse ano, meu pai era pescador também, enfim. E ele sempre dizia o seguinte: olha, problema da rua tu resolve na rua, né? Minha mãe fala, não. Problema da rua tu resolve na rua. Não traga problema da rua para cá, resolve na rua. Então eu aprendi a resolver minhas coisas. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Então assim, ganhei uma responsabilidade muito grande e ganhei também a possibilidade de aprender os limites, até onde dava para ir, onde dava. Aprendi a conviver com medo, né? Muito novo por conta da violência. Perdi muitos amigos de infância mortos pelo tráfico ou na violência policial, não foram poucos. E isso foi muito decisivo, né? Para primeiro ser muito desapegado a questões que eu não tinha e que não me faziam falta, e entender que qualquer coisa que eu tivesse que ganhar na vida, eu tinha que tomar decisões, né? Tomei decisão desde criança. Se não tomasse decisão, alguém tomava por mim, certamente não seria boa. Então eu trouxe muita coisa na infância. Agradeço muito ter tido os pais com muito pé no chão, com muita humildade, ter essa relação com a periferia que me ensinou tanto, assim. Eu acho que isso foi muito decisivo na vida pública para mim. E se hoje você pudesse colocar alguma coisa do avesso, o que você colocaria? Tem tanta coisa. Mas do lado do avesso eu colocaria a representação política, né? A gente precisa ter invertido as relações com o povo, né? A gente precisa ter mais participação popular. A gente precisa fazer com que essa representatividade aconteça e que as pessoas entendam que a política é o lugar de decidir as coisas, mas a opção está dentro da política, né? Então isso tem que virar do avesso. E honestamente, assim, uma outra coisa que eu acho que tem que virar do avesso é o sistema de educação da gente. Você não pode ter 50% dos presos para misturar o tema da educação com segurança pública e terminar. 50% dos presos brasileiros têm no máximo 4 anos de escolaridade. Onde nós perdemos as pessoas é na escola. 82% dos jovens em medidas socioeducativas no Rio de Janeiro evadiram da escola. É na escola que a gente perde a juventude e perde as pessoas. As escolas têm que virar do avesso. Elas precisam ser, como Paulo Freire dizia, algo que faça sentido na mudança de vida real das pessoas. Se a gente não ganhar a molecada, não ganhar as pessoas, disputar essa juventude nas escolas, não é nas prisões ou no DGAS que a gente vai resolver. Obrigado, Marcelo Freixo. Muito bom.